Bom, pessoal, como a Tatiele já apresentou, a minha carreira foi toda em cima de indústria, de uma forma ou de outra, né, uma veia industrial, e depois da engenharia de produção, eu acabei atuando um pouco mais em outras áreas, como ela apresentou, exatamente pela formação abrangente do engenheiro de produção. Isso permitiu, não só como na consultoria, mas atuar em outros projetos, em outras atividades, em áreas não somente aquelas que tradicionalmente a gente está mais acostumado na produção. Mas eu vou falar mais recentemente aqui do que a gente tem feito já nesse ambiente de indústria 4.0, e aqui o conceito amplo, né, não indústria, não é exatamente só indústria, mas são negócios 4.0, e tudo o que esse universo digital e essas cerca de 10 tecnologias habilitadoras nos permitem fazer hoje. Então, hoje, o core da nossa atividade é ajudar empresas ou cadeias produtivas, ponta a ponta, seja da matéria-prima de uma indústria, o próprio processo industrial, o supply chain, a distribuição, até chegar no varejo e o consumidor final. Seja atuando na indústria, no varejo, na distribuição, ou o quanto mais conectado possível para poder criar um ganha-ganha. Então, por isso que a gente fala aqui, né? São soluções end-to-end, ponta a ponta, 4.0. Então, depois de ter trabalhado em diversas empresas aí como executivo, a última foi como executivo de empresa foi em siderurgia também, eu decidi lançar a 4C, isso já tem 10 anos, com uma consultoria pequena, mas já com uma pegada digital, de algoritmos, de sensores. E de lá para cá a gente vem colhendo alguns bons resultados, né? O primeiro deles foi que já ali em 2013, o Michael Porter, o professor Michael Porter, muito conhecido como o guru da estratégia, nos convidou para poder apresentar um dos algoritmos que a gente tinha desenvolvido para fazer. Era um algoritmo de pesquisa operacional, mas com uma finalidade específica, onde nós avaliávamos diferentes unidades de negócio ou diferentes linhas de produção de tamanhos muito diferentes, com recursos muito diferentes, e conseguimos extrair um número, primeiro um número único, que nos permitia identificar qual linha era melhor ou qual unidade de negócio era melhor. E o Porter achou interessante porque tinha uma aplicabilidade para ele numa das áreas que ele atua, que é de hospitais, área de saúde. Então, ele usou para como avaliar hospitais de portes e tamanhos muito diferentes, cada um com número de médicos, com número de enfermeiros, com equipamentos. E, então, ele pediu para apresentar isso lá, e ele, em contrapartida, me deu uma especialização dentro de uma área específica lá. Eu fui lá, palestrei para os alunos dele e fiz uma especialização com ele sem cursos. E depois também a gente conseguiu também uma premiação da Câmara Brasil-Alemanha, junto com a Siemens, de melhor solução de fábrica digital, em 2016. Essa premiação a gente acabou recebendo novamente agora em 2019, mas já como melhor solução de cadeia produtiva, 4.0, novamente da Câmara da Alemanha, mas com a Volkswagen agora. E há uns 3, 4 anos a gente começou então a receber algumas ofertas de investimento, de parcerias. As primeiras foram da China, estive lá algumas vezes, mas aquele idioma lá, brinco, não é de Deus, não é fácil, não tem como, né? Tem amigos que moram lá e levaram 10 anos para aprender a falar, não conseguem escrever ainda, e todas as nossas conversas lá de investimento no final das contas, eram com documentos e contratos em mandarim. E aí a gente não tinha segurança jurídica para isso, porque era um idioma que permitia uma certa flexibilidade, né, na tradução, e a gente acabou avaliando que isso era uma insegurança jurídica. Então, a gente acabou declinando, não aceitamos nenhum investimento chinês, mas, por outro lado, apareceu uma outra empresa, né, com muita sinergia conosco, que a gente estava fazendo, que é a Goldratt, que é israelense. Possivelmente, muitos de vocês conhecem pelo livro A Meta, a Teoria das Restrições, né? Então, é a empresa que criou a Teoria das Restrições. Então, nós já conhecíamos bastante disso, acabamos levando uma pegada digital para dentro deles e juntamos o nosso portfólio. Então, a gente atua muito fortemente hoje nos clientes que eles já atuavam e mais os clientes que a 4C traz também
já com esse viés mais digital. E nos últimos 2 anos, existe o ranking de startups, né, aqui da América Latina, que é o 100 Open, e nos últimos 2 anos a gente tem sido top 3 nas categorias de indústria e produtividade. Então, hoje a gente faz parte do grupo Goldert, né, que são algumas empresas, tem um braço de consultoria, especificamente, um braço de treinamento, que é a Goldert School, o OneBeat, que é um braço que hoje cuida especificamente de parte de um dos nossos softwares, a ForeSee e, mais recentemente, a Predito. Eu não assisti a palestra toda do Rafael, não consegui chegar mais cedo, mas a gente tem um case também, inclusive, com a Uzi Minas, com essa solução da Predito. Eu vou comentar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Então, o que a gente ajuda as empresas a entenderem são alguns dos principais dilemas naturais, clássicos, que acontecem, seja numa cadeia de distribuição, no supply, seja na indústria. Do lado do supply, a gente tem 2 grandes necessidades. Primeiro é proteger vendas. E para proteger vendas, o que é mais fácil fazer? Aumentar o estoque. Mas eu também tenho uma necessidade básica, que é proteger caixa. E para proteger caixa, nós precisamos de menos estoques. Do lado da indústria, nós precisamos também proteger as vendas, mas de uma maneira diferente, entregando bem, né, uma entregabilidade boa. Só que, por outro lado, também preciso otimizar o uso dos meus ativos. Eu preciso falar de eficiência, de produtividade. Então, a gente encontra alguns conflitos básicos dentro do ambiente de negócios. Do lado industrial, o conflito é foco na eficiência, na produtividade ou na entrega. E do lado do supply chain, da distribuição, eu vou proteger as vendas com mais estoque e vou proteger o caixa com menos estoques. Então, nós temos uma metodologia suportada por softwares que consegue resolver tanto o dilema da distribuição quanto o dilema da indústria, de modo que nós garantimos altos giros de estoque do lado da indústria, da distribuição, do supply, até o varejo, e do lado da indústria a gente consegue alta produtividade. E os dois combinados, né, alta produtividade com alto giro de estoque, que é quanto mais rápido eu atravesso os meus materiais, né, matéria-prima, e transformo aquilo em produto acabado, nós temos, então, uma supply chain muito mais lucrativa. E se pudesse simplificar isso de uma figura, seria isso aqui, onde, o que nós fazemos? Então, nós vamos tirar uma foto, nós vamos entender o que é a cadeia de produção daquela empresa, ou, se nós estamos falando só de uma indústria, vamos entender o processo daquela indústria, da matéria-prima, todos os processos, de como que ela entrega o seu produto acabado. Ou se estamos falando de uma empresa de distribuição que está aqui no meio, de quem que ela compra, como é que ela está, como é que é o footprint, onde estão os seus CDs centrais, regionais, para onde que ela vende. Ou se nós estamos falando de um varejo, de uma loja ou de uma rede de varejo, aonde estão essas lojas, né, como que ela se integra a esses distribuidores, seus fornecedores, e a partir das informações que são transacionadas nessa cadeia, é que nós vamos poder dizer para cada um desses elos o que eles têm que fazer a cada dia, de modo que, primeiro, eles protejam a disponibilidade. O que é proteger essa disponibilidade? Se eu estou falando de uma loja, vamos pensar aqui numa Riachuelo, por exemplo, uma loja, uma cadeia de varejo bem conhecida, um cliente nosso de muitos anos. Quando a gente vai numa loja e quer comprar um produto, a gente espera encontrar aquele produto naquela loja. Então, eu tenho que proteger essa disponibilidade, né? Proteger a venda. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar super estocados, porque dessa forma nós não vamos proteger o caixa. Então, existe uma equação que é definir que produtos eu devo colocar naquele ponto de venda e em que quantidade. Uma segunda pergunta é que produtos colocar naquele ponto de venda. E em função do que efetivamente está sendo vendido ali no varejo, né, nesse ponto de venda, seja B2C ou B2B, do que está sendo movimentado e do que esses produtos efetivamente vendidos demandam da indústria ou das indústrias que fornecem, é que a gente começa a aplicar a nossa solução. Então, numa linha diferente do que habitualmente as empresas fazem, que é pegar um MRP, fazer uma explosão e pegar
uma previsão de venda, né, o que a gente acha que vai vender e sai explodindo aquelas necessidades até chegar na matéria-prima, né, ou de maneira mais sofisticada hoje em dia, ao invés de usar a inteligência artificial para fazer previsões de vendas, polir a bola de cristal e tentar adivinhar o que é que o meu cliente vai comprar, a gente não foca nisso, a gente não gasta energia tentando prever o que o cliente vai comprar. Porque matematicamente, sempre vai existir um erro nessa modelagem, né, em modelos de predição, em maior ou menor grau. O fato é que essa demanda sempre vai variar, ela vai oscilar. E a gente não está preocupado com isso. Isso é um processo normal, tem sazonalidade, tem demandas não razoáveis, uma série de coisas vai acontecer e que nós nunca vamos conseguir cercar todas as variáveis. E onde a gente gasta energia, então, com os nossos clientes, indústrias, varejo ou cadeia, é transformar os seus negócios para que eles sejam o mais responsivos possíveis, que eles tenham uma resposta rápida, quaisquer que seja essa variação vindo do lado da demanda. Então, a gente tem uma variação que eu não consigo prever e não vou gastar energia prevendo, mas eu sei das minhas capacidades produtivas, de transporte, todos os meus recursos, sei das minhas restrições, então eu vou gerenciar isso da melhor maneira possível, com base no que efetivamente está sendo transacionado nessa cadeia. Então, olhando todos os dias para o que está sendo vendido lá na ponta, né, na última informação, tudo bem, eu sou uma indústria e não tenho informação do que está sendo vendido no varejo, não tem problema. Mas eu também não consigo saber o que o meu distribuidor está vendendo, também não tem problema. A gente parte da última informação que você tem de vendas, pode ser do seu próprio CD ali, do seu armazém da fábrica, o quanto que ele está vendendo, mas a gente tem uma abordagem específica para depois ir convencendo os demais elos da cadeia a conectarem com essa empresa âncora, de modo que haja um ganha-ganha. E então, com base no que efetivamente está sendo transacionado de vendas em cada um dos elos, tudo que a gente vem movimentando de materiais, ordens de produção, ordens de compra, ordens de transporte, compras de matérias-primas, o nosso software analisa tudo isso e envia recomendações diárias, então, dizendo o que eu tenho que manter nas lojas, nos pontos de venda, que produtos, em que quantidade, qual o sortimento ideal, da mesma forma para os nossos distribuidores, até que a gente chega para a fábrica e fala o seguinte: fábrica, está aqui o seu sequenciamento de produção, que vai garantir que toda essa cadeia para baixo, distribuição e varejo, vai ter estoques, disponibilidade protegida e, ao mesmo tempo, baixos níveis de estoque. Então, a gente dá esse sequenciamento de produção para a fábrica e dá também o sequenciamento de ordens de compra que ela precisa comprar ou produzir para manter tudo isso girando na indústria e, consequentemente, toda essa cadeia funcionando. O que a gente viu ao longo dos anos é que, quando essa engrenagem estava toda funcionando, toda perfeita, havia desafios do lado comercial com relação a, tá bom, eu estou vendendo bem, mas que produtos me trazem mais margem? Que produtos trazem mais caixa, mais rápido? Então, a gente tem também uma outra abordagem, um software que suporta essas decisões de portfólio de produtos que geram maior margem, velocidade de caixa. Mas também na indústria, a gente começou a ver que, frequentemente, as indústrias estavam sendo pegas de surpresa com máquinas, com equipamentos, né, com motores quebrando ou comprometendo a disponibilidade da fábrica e, consequentemente, não entregando tudo aquilo que a gente projetou para que a cadeia tivesse. Então, nós desenvolvemos uma outra solução, um IoT com inteligência artificial, que é predito. Então, plugado a um equipamento, uma máquina, um motor elétrico, mecânico, né? Nós já testamos mais de 1.000 equipamentos nessa base, equipamentos dos mais variados fabricantes, formatos e características produtivas. Então, ele vai nos dizer com até um mês de antecedência quando que aquele equipamento, a partir da leitura do comportamento dele, né, em 10 grandezas físicas, temperatura, vibração, campo magnético, rotação, corrente, tensão, se aquele equipamento aponta no futuro, né, de que ele vai apresentar algum defeito. Então, isso nos traz uma vantagem competitiva para que os nossos times de manutenção possam intervir nas linhas, nos equipamentos, antes que efetivamente as máquinas quebrem.
e aí comprometendo todo esse supply chain. E quando a gente coloca toda essa lógica funcionando ponta a ponta, para nós, a gente, além do tradicional verde, amarelo e vermelho, de prioridade, a gente ainda tem outras duas cores, azul e preto, que quer dizer muito material, excesso de material, materiais que eu não deveria ter na cadeia, e preto, materiais que estão faltando. Então, o que a gente quer, de maneira simplificada, é parar de ter produtos que estão ociosos ou com giro baixo, ou foram fabricados sob previsão, e, ao mesmo tempo, ressuprir aqueles itens que estão faltando. E quando a gente faz esse movimento de sair de um mundo baseado em previsão para um mundo baseado em reação rápida, a gente consegue impactar em 2 dígitos, né, a partir de 10%, nos principais KPIs de indústrias, varejos ou cadeias de distribuição. Aqui um exemplo, né, da tela do Predito, que é o IoT com inteligência artificial. Então, ele vai dizer, né, se aquele equipamento, aquela máquina, qual que é a saúde naquele instante, mas com base naqueles 10 grandezas físicas, né, aproximadamente, que a gente está medindo, qual que é a predição dele falhar. Então, nesse exemplo aqui, ó, nesse momento, ele está com 93% de saúde, mas nas próximas 12 horas, mantidas essas condições de agora, né, aquelas leituras que o sensor está fazendo e que a inteligência artificial está interpretando, esse equipamento vai para uma saúde de 32%. Então, possivelmente, esse equipamento vai colapsar. E esse, então, essas 12 horas é o tempo que o time de manutenção tem para intervir e evitar que isso aconteça. Ou ir lá e identificar o que está causando aquela situação e reverter aquele quadro. Para isso, existem, né, sensores de alguns tamanhos diferentes, formas de aplicação, os equipamentos também que vão fazer a comunicação desses dados, criando ali a rede de Wi-Fi de 2 a 5G, para que os sensores se comuniquem e a gente transporte esses dados aqui para a aplicação, ou mesmo usando a própria rede e infraestrutura que a empresa possua. Então, de maneira bem fácil, plug and play, não invasiva, do lado de fora das máquinas, a gente vai instalar esse sensor e ter todas essas informações de qual equipamento, de quando e por que ele vai falhar. Então, ele vai apontar também que tipo de falha que ele está interpretando ali. E quando a gente usa, então, toda essa lógica aqui, seja a solução principal, né, da supply chain, indústria até o varejo, e também suportada aqui pelo IoT, predição de falhas, que resultados que a gente tem conseguido? Então, como eu disse, todos são resultados de 2 dígitos. A Starrett, né, possivelmente muitos conhecem aqui, aquelas serrinhas e instrumentos de medição também. A gente começou com um projeto na fábrica do Brasil, e aí, rapidamente, a gente reduziu mais de 60% do estoque, reduzimos o IP, né, estoque em processo, pela metade. As rupturas foram de 6 para 0. E a redução de pedidos a atraso foi quase 80%. Depois disso, como os resultados foram muito bons, a gente passou a aplicar o mesmo projeto na matriz deles, é uma empresa americana, então lá na região de Boston. Eu estou com 2 consultores morando lá para atender 2 fábricas dos Estados Unidos, e de lá a gente pilota os CDs da China e da Escócia, com a mesma lógica. A BASF é um cliente nosso em diversas unidades de negócios, né, uma gigante alemã, então só aqui no Brasil eles têm 10 divisões de negócios, e na média a gente conseguiu aumentar em 30% a produtividade deles, redução de horas extras, aumento de OE, e um número legal, lá interessante, que a gente sempre fala, nós conseguimos reduzir as reuniões de planejamento e programação de fábrica em 90%. Eles faziam 3 reuniões por dia e passaram a fazer 1 reunião por semana. Eram 3 reuniões tensas, né, ali, nervosas, em função do que precisava ser feito, e agora é 1 reunião tranquila por semana. Riachuelo, ponta a ponta, traz mais de 300 lojas, 3 CDs, 6 fábricas. Então, aqui, literalmente, conectando tudo, ponta a ponta. A Itambé, aqui de Minas. Então, olhando do CD para trás deles, nós conseguimos ajustar melhor
que produtos, em que pontos de venda, né? Aumentando o giro de estoque, aumentando o ciclo, a validade do produto, aumentando vendas e reduzindo estoque e rupturas. Depois disso, a gente fez um projeto muito semelhante com a Betânia, que é líder em laticínios no Nordeste, também reduzindo estoques, rupturas, aumentando vendas em 33. E lá nós conseguimos, depois de fazer o projeto na indústria, conectar com os clientes deles, as redes de supermercado, e mostrar que podia haver um ganha-ganha, que é o supermercado dando a informação para o laticínio do que estava sendo vendido, em que quantidade, nos permitia fazer com que o PCP da fábrica fizesse um ajuste fino e houvesse um ganho ainda maior na fábrica, mas um ganho também para o cliente, para os supermercados. E o que os supermercados ganharam foi um dobro de giro de estoques, quer dizer, fazendo dinheiro 2 vezes mais rápido, aumentaram vendas e reduziram as rupturas em 80%. A Bridgestone de pneus era a 14ª a fábrica no Brasil. No ranking interno deles, era a 14ª fábrica no ranking, e depois passou a ser a 2ª melhor fábrica global que eles têm. E outros grandes clientes bem conhecidos aqui, a gente acabou de fazer um projeto com a Suvinil também, durante a crise, né, revertendo aí a retração de mercado, mas ajustando muito rapidamente toda essa variação e essa imprevisibilidade, né, que as empresas foram pegas de surpresa, porque o que 5 meses atrás todo mundo tinha, né, como seu modelo mental do quanto vai vender, qual é a sazonalidade, a pandemia chacoalhou totalmente, né? O que a gente mais ouviu nos últimos meses foi que, olha, o meu S&OP, minha previsão de vendas, derreteu. Eu não sei para onde o mercado está indo. Né? Mercados que cresceram, a gente tem casos de clientes que cresceram 70%, casos de setores que caíram 95%, mas o fato é que jogou uma incerteza absurda na mesa, né, dos planejadores. E nesse momento, a nossa solução faz ainda mais sentido, porque a gente já não se preocupava em querer acertar aquela bola de cristal, né, ficar polindo, e agora com essa variação do mercado, é que a nossa solução fez ainda mais sucesso, porque ela consegue capturar muito rápido o que está acontecendo no mercado, olhar para dentro de casa, para dentro da nossa cadeia, entender quais são as nossas competências, as nossas restrições, e rapidamente adaptar a essa nova realidade, dia após dia. Aqui tem um videozinho da própria BASF, esse é público, já está no site deles. Ele não tem só uma musiquinha aqui, então vocês conseguem ver e ler o que está na tela. Esse foi o nosso primeiro case com eles, alguns anos atrás. Depois de lá, várias outras unidades de negócio também fizeram projetos, e mais recentemente a Suvinil. Um exemplo recente agora, um case super novo desse ano, então, bem no meio da pandemia, como esse exemplo, como isso que eu falei para vocês. Em fevereiro, 23 de fevereiro, a leitura que a gente fez, né, a foto que nós tiramos da empresa, seja dos estoques dela, seja de tudo que estava no chão de fábrica, era de que eles tinham 21 dias de fila de produção naquele momento. E na nossa análise, nós falamos o seguinte: olha, vocês têm 21 dias de fila de produção, só que cerca de 4 ou 5 dias, esses pretos aqui, vocês estão atrasados, que é produtos que já estão faltando na distribuição dos clientes. Por outro lado, vocês estão usando capacidade produtiva, fazendo esses outros itens aqui que estão marcados em azul, que não deveriam estar sendo produzidos. A sua cadeia está cheia.
todos os estoques estão bem abastecidos. Então, parem de fazer isso e ressupram os pretos e os vermelhos. O que nós conseguimos? Ao longo de um mês, a fila de produção caiu de 21 para 5 dias, caiu quase 70%. Né? E olhando no gráfico aqui já, então, de fevereiro a maio, os estoques deles baixaram pela metade. O mercado que estava retraindo nos 2 primeiros meses de pandemia, em maio já havia crescido 18%. Hoje, na prática, já cresceu mais de 50% no mês de agosto. E o giro de estoque mais do que dobrou. Né? A velocidade com que eles fazem dinheiro. A velocidade com que compram matéria-prima e colocam essa matéria-prima do outro lado. O quanto que, de fato, eles estão vendendo pela quantidade de estoque que eles estão carregando. Então, em plena pandemia, eles estão batendo recordes de lucratividade. Bom, pessoal, de maneira resumida, isso é o que a gente tem feito. Que deixa aqui meus contatos. Né? Quem quiser, basta tirar uma foto aqui do QR Code, já tem todos os dados aqui. E, Tatiele, fica à disposição para as perguntas aqui, para continuar o bate-papo com vocês.